Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E se você me acompanha pelo Facebook, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje é continuidade do que lemos ontem, São Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 23 ao 27. Hoje nós encontramos vamos dizer assim, um ato, um acontecimento extraordinário na vida de Jesus e dos seus apóstolos e uma acusação contra Jesus e os seus apóstolos de quebrar um preceito, um mandamento da lei de Deus que está em Deuteronômio 20, versículo 8, que é o repouso sabático. Veja, a quebra do repouso sabático. E Jesus mostra que ele não quebrou, que os seus apóstolos não quebrou o repouso. Mas quando as pessoas, que aqui é o caso dos fariseus, quando as pessoas estão imbuídas de um zelo pela lei, acima de um zelo por Deus e pelo ser humano, ou seja, quando as pessoas amam o preceito mais do que a Deus, que instituiu o preceito, e mais do que o irmão, que é a imagem e semelhança de Deus, ele fica apegado à letra. E a palavra de Deus vai dizer que a letra mata e o Espírito Santo é quem dá vida. Veja o que acontece aqui. Um sábado atravessava plantações e os discípulos, pelo caminho, puseram-se a arrancar espigas. Então passavam por uma plantação em dia de sábado e os discípulos com fome começaram a arrancar espigas de trigo e ali debulhavam e podiam comer o trigo cru. Quem é do interior talvez já tenha feito, já tenha ouvido falar de pessoas que faziam isso com pendão, Eu, quando saía com os amigos para algum lugar que tinha mata e tinha aqueles pendões que o passarinho come, muitas vezes a gente pegava aquilo ali e jogava na boca e comia aquilo ali, Então os apóstolos fizeram isso e os fariseus lhes disseram: vê o que fazem no sábado. É proibido, respondeu-lhes. É proibido. Então eles diziam que era proibido os apóstolos fazerem o que estavam fazendo num dia de sábado. E por que eles disseram que era proibido? Porque eles colocaram as tradições deles acima da lei de Deus. Veja, por que eu estou dizendo isso? Porque para os fariseus, para a classe dos fariseus, principalmente ali os doutores, ali versados em leis, eles alegavam que aquilo era proibido. Mas a lei em Deuteronômio, veja, Deuteronômio 23, no versículo 25 e 26, diz o seguinte: quando entrares na vinha do teu próximo, na plantação de uva, quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer à vontade, até ficar saciado, mas nada carreguem em teu cesto. Versículo 26. Quando entrares na plantação do teu próximo, poderás colher as espigas com a mão, mas não passe a foice na plantação do teu próximo. Isso aqui eram algumas leis sociais e culturais para as pessoas até mesmo em dia de sábado. Então, mesmo sendo sábado, não era proibido quem estava com fome entrar numa plantação e colher e comer ali, naquele local, alguma coisa. Só seria pecado, só seria quebra do mandamento do repouso sabático se eles entrassem na plantação de trigo, mas passassem a foice na plantação do seu próximo. Ou seja, se eles fossem colher, fazer um trabalho de coleta, ou de colheita, melhor dizendo. Então, Jesus vai dizer aqui, usando um exemplo que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos do 1 ao 7, você lê aí para ajudar a sua reflexão. Jesus vai dar um exemplo aqui.
versículo 26 de Marcos 2, 25. Não leste o que fez Davi quando passava necessidade e estavam famintos, ele e seus companheiros? Aí aqui Jesus está citando 1 Samuel, capítulo 21, versículo do 1 ao 7. Entrou na casa de Deus, sendo sumo sacerdote, Abiatar, e comeu os pães apresentados, que somente os sacerdotes podem comer, e repartiu com seus companheiros. Então Davi estava fugindo do rei Saul. Você pode ler aí 1 Samuel capítulo 21, versículo do 1 ao 7. Davi estava fugindo do rei Saul e nessa ocasião, com fome, ele entra na casa de Deus, ou seja, no templo. Veja, entrou na casa de Deus, sendo sumo sacerdote Abiatar, naquele tempo em que Davi entra na casa de Deus, no templo, e comeu os pães apresentados, ou seja, pães, era 12 pães, cada pão representava uma tribo de Israel, que era apresentado todo sábado. Veja, no livro de Levítico, capítulo 24, do verso 5 ao 9, lá você leia também Levítico 24, do 5 ao 9. Lá o servo do sacerdote preparava, ou o sacerdote preparava, né? Vamos ver aqui, Levítico 5, deixa eu ver aqui, ou melhor, Levítico 24, do 5 ao 9. Veja, Levítico 24, do 5 ao 9, né? Pega a flor de farinha e cozinha com ela 12 pães de 8 litros cada um. A seguir, coloca-os em 2 montes de 6, sobre a mesa pura, na presença do Senhor. Põe incenso puro em cada monte, para que sejam pão de obséquio, oblação ao Senhor. Tu os prepararás todos os sábados, na presença do Senhor. É um compromisso perpétuo dos israelitas. São para Arão e seus filhos, que os comerão em lugar santo. É a porção sagrada, porção perpétua para Arão da oblação do Senhor. Então veja, no templo, os sacerdotes, eles preparavam 12 pães todos os sábados. Ou seja, era proibido até acender um fogo, era proibido fazer comida em casa no sábado. Os adventistas do 7º dia hoje, eles não preparam a comida, a refeição dele no sábado. O almoço, o café da manhã, eles não preparam no sábado, eles preparam no dia anterior, né? Porque eles se dizem observadores do Shabat, do repouso sabático. E isso não era permitido, mas aqui os sumos sacerdotes, os sacerdotes, podiam preparar todos os sábados 12 pães. Para quê? Para oferecer a Deus. Cada pão representava uma das 12 tribos de Israel. E mesmo assim, só era permitido os sacerdotes comerem. Davi comeu e deu ainda aos seus companheiros. Então veja que nós estamos vivendo aqui uma ação onde o que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus deve ser amado acima de tudo. E o homem, né, que é a imagem e semelhança de Deus, deve ser amado depois de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus aperfeiçoa ainda mais esse mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, veja, Jesus conclui dizendo aqui, e acrescentou, né? Versículo 26, 27 agora. Jesus acrescentou, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, se o homem tem alguma necessidade que precisa ser suprida no sábado ou qualquer outro dia da semana, aqui especificamente falando do sábado, que era o dia do repouso, né? O homem foi feito para o sábado. Então, se o homem tem alguma necessidade vital nesse dia, ele pode fazer como Davi fez, como os apóstolos fizeram. Mesmo que a tradição farisaica diga que eles não podiam colher, né, espigas, debulhar espigas.
em dia de sábado. Por que Jesus diz isso? Porque de sorte que este homem, Jesus fala dele mesmo, é Senhor também do sábado. E para concluir aqui a nossa reflexão, estamos entrando aí nos 10 minutos, eu não queria passar tanto, mas a carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 16, vai nos dizer algo bem interessante, meus irmãos, e aqui nós podemos perceber nitidamente que esse preceito sabático não se refere a um dia exclusivo, mas se refere a nós descansarmos, repousarmos, entre aspas, descansarmos em Deus, repousarmos em Deus, ou seja, um dia para nós cultuarmos a Deus. E para nós cristãos católicos, Jesus ressuscitara no domingo. Então, para nós católicos, esse dia de guarda é o domingo. Veja, São Paulo vai dizer o seguinte, Colossenses 2, verso 16. Portanto, que ninguém vos julgue por questões de comida ou bebida, solenidades, festas, mensais ou semanais. Tudo isso é sombra do que virá. A realidade pertence a Cristo. Então veja, portanto, que ninguém vos julgue por questões de comida e bebida, solenidades, festas semanais ou festas mensais ou semanais. Aqui está falando de sábado. Sábado mensal ou sábado semanal. A Bíblia do Peregrino vai usar festas, né? Na Bíblia de Jerusalém, Colossenses, deixa eu achar aqui. Colossenses. Filipenses, Colossenses 2, 16. Veja, Colossenses 2, 16 vai dizer o seguinte: portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou sábados, né? Que são apenas sombra de coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. Então nós podemos ver nitidamente que nós não devemos estarmos apegados a um dia da semana, mas ao mandamento, o preceito. E para nós cristãos, o dia que nós devemos fazer isso com mais perfeição, com mais maestria, é o domingo, dia que o Senhor ressuscitara dos mortos. E isso aí nós podemos ver a comunidade apostólica fazendo, né? Guardando esse dia. Basta você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, veja o que vai ser dito. Num domingo, aqui a Bíblia de Jerusalém, o Peregrino já traduz, num domingo, nos reunimos para a fração do pão. Paulo, que devia partir no dia seguinte, pôs-se a falar e prolongou o discurso até meia-noite. Então veja, num domingo, eles se reúnem para a fração do pão. O que é a fração do pão? A ceia do Senhor, a Eucaristia, a reunião do povo de Deus para prestar um culto de ação de graças a Deus. Este é o dia do Senhor, o domingo, o dia que é sem fim. O dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia do descanso. Os adventistas vão dizer que Jesus descansou no sábado. Não. No sábado, Jesus desce à sepultura. No sábado, Jesus desce à mansão dos mortos, desce aos infernos. E lá Jesus vai anunciar a boa nova aos espíritos que estavam em prisão. Então Jesus ainda está pregando, ainda está trabalhando. Como ele disse, eu trabalho até os dias de hoje porque o meu Pai ainda trabalha, continua trabalhando. E no domingo, quando Jesus ressuscita, aí quando ele ressuscita, ele entra no dia que não tem mais fim para o Senhor. É o descanso eterno de Deus, o Shabat eterno de Deus, que nós ansiamos e nós experimentamos uma pequena glória deste dia quando nós guardamos o domingo, dia em que Jesus sai do tempo e entra na eternidade, ressurreto. Amém. Deus abençoe você.